Muito bem, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Eber Ramos. É um prazer tê-lo aqui no meu canal. Eu vou estar falando de um assunto muito curioso. Nos últimos dias, o que mais se tem falado na internet é sobre o sepultamento do apresentador Silvio Santos, esse querido aí do Brasil. Todos nós conhecemos o Silvio Santos de longas datas. Eu, pelo menos desde criança, desde quando me entendo por gente, eu já assistia o Silvio Santos. Minha mãe, minha família, um programa tranquilo, sem nenhum problema, nós assistimos muito. E ele faleceu na última sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, e ele foi sepultado no domingo. Como que foi esse sepultamento? Muitas pessoas têm curiosidade e eu quero falar sobre isso, trazendo para você algumas informações e algumas curiosidades. Então, após a vinheta, vamos para o vídeo. Muito bem, aí está o Silvio Santos, o senhor Abravanel. Muito conhecido, os brasileiros assistiram o programa dele, fundou aqui no Brasil uma das emissoras mais fortes, que é o SBT, e ele era muito querido. E quando ele estava já na velhice, ele falou para as filhas e para a esposa, todos os seus familiares, que após a morte gostaria de ser velado e queria que o enterro fosse nas tradições judaicas. Por quê? Porque Silvio Santos era um judeu. Há um vídeo na internet muito conhecido, muito popular, circula na internet há muitos anos. E ele, de forma emocionada, fala da sua origem. Eu vou passar o vídeo aqui para você assistir, caso ainda não tenha visto. O vídeo é esse. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que lhe deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos? O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Então eu não acredito que o Silvio Santos estava mentindo nessa declaração. Eu creio que foi verdade, sim, que ele realmente teve essa família, igual ele narrou, e ele de fato é um judeu. E a pedido dele, a família, ele foi sepultado. O ato fúnebre, a cerimônia fúnebre foi de acordo com as tradições judaicas. E ele então foi enterrado aqui. Ele foi enterrado no cemitério israelita que fica em Butantã, lá na zona oeste de São Paulo. Isso aí é um cemitério israelita. E aqui é onde foi celebrada a cerimônia judaica. Exatamente aí nesse cemitério que fica na zona oeste de São Paulo que Silvio Santos foi enterrado. Por que então que tem poucas pessoas aqui? Porque na tradição judaica é muito simples o enterro. É muito simples. Por exemplo, o do Pelé foram semanas. Pelé foi carregado em carro aberto, corpo de bombeiros, e todo mundo prestando homenagem. Foi para a Vila Belmiro e andou em São Paulo praticamente inteira ali para poder mostrar e as pessoas prestarem homenagem, todo mundo filmando. Não, aqui não. No enterro do judeu é diferente. É uma coisa bem simples, bem reservada, rápida e tá tudo certo, tudo tranquilo. Não foi aberto ao público, apenas familiares, apenas as pessoas mais próximas.
Eu quero te trazer então algumas curiosidades no sepultamento do Silvio Santos. Ocorreu no dia 18, foi realizado de acordo com as tradições judaicas. Ele era filho de imigrantes, conforme o vídeo que nós vimos, e os pais do Silvio Santos chegaram no Brasil no início do século XX. E o apresentador nasceu lá no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930. Então, o que acontece? Os judeus, eles realizam os atos fúnebres baseados na Torá. Fundamentadas na Torá, livro sagrado da religião judaica, as regras determinam uma série de ritos que devem ser cumpridos pelos familiares desde o momento do falecimento até a cerimônia fúnebre. Então, o que é a Torá? A Torá é o livro dos judeus. Não é apenas a Torá. Tem a Torá, tem o Talmud. Então, a Torá, basicamente, são 5 livros. Basicamente, não. São 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, segundo a Torá, existem algumas regras que os judeus cumprem à risca. Existe uma organização que é o CIP, que é a Congregação Israelita Paulista. Essa congregação, eles são avisados pelos parentes do falecido. No caso, a família do Silvio Santos foram até a Congregação Israelita Paulista e comunicaram o falecimento do Silvio Santos. A partir daí, começa o ritual para poder fazer o enterro. O que acontece? Há 87 anos atrás, um grupo chamado Chevra Kadisha, eu creio que seja esta a pronúncia, que são formados por homens e por mulheres, eles começam então a cuidar de todos os detalhes. Eles começam então a fazer os preparativos religiosos, civis e legais do sepultamento. E a primeira medida a ser tomada é cobrir o corpo para não ser deixado à vista. Primeira coisa é cobrir o corpo para não ser deixado à vista. Eu vou explicar o porquê disso. Pela tradição, deixar o falecido à mostra demonstra falta de respeito à imagem da pessoa em vida. O mesmo motivo é levado em conta para não abrir o caixão durante o velório, o que não é público e se restringe a familiares e a amigos. Vamos aqui. Eu estou dentro do site da Congregação Israelita Paulista. Tá vendo aqui? Congregação Israelita Paulista. Aqui está o endereço cip.org.br. Então você vai depois, se você quiser, dar uma lida. Tem muitas coisas aqui. Muitas curiosidades. Então aqui tem a parte do Chevra Kadisha, que eles explicam o motivo pelo qual, como é que é feito. Foi criado aqui há 87 anos atrás, em 1937, é que foi fundado esse grupo, onde eles cuidam aí de todos os detalhes da cerimônia judaica. Mas o que chama atenção são algumas perguntas que eles enviaram para essa organização, curiosidades, e eles então fizeram muitas perguntas aqui, e eu quero comentar algumas com vocês aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, por que se cobre o corpo logo após o falecimento? Morreu, já cobre o corpo. Eu acho que isso também é normal, né? Não é apenas no meio dos judeus, mas eu creio que seja algo normal. Morreu, cobriu o corpo. Mas a tradição judaica considera que deixar o corpo à vista é uma violação do princípio do Kevod Hamet, que é o quê? Um respeito pelos mortos. E ele fala mais ainda, se deixássemos o corpo exposto, estaríamos limitando nossa perspectiva à realidade física da morte. Cobrindo-o, tentamos conservar na memória a imagem da pessoa em vida e alargamos nossa visão para abranger uma dimensão espiritual. Então a ideia qual é? É deixar a pessoa ali, não ser vista morta. Cobriu, já leva e já parte para a cerimônia. Quando a minha mãe faleceu, eu estive no IML e assinei os papéis, aquela coisa toda, muito triste, eu estava arrasado, triste demais com a morte da minha mãe, que aconteceu em 2011. E aí a minha tia falou assim, Heber, agora vai ali para assinar. Eu fui lá, assinei
E o rapaz falou assim, me acompanhe. E eu fui. E quando chegou lá, ele falou assim, vamos reconhecer o corpo. E ele abriu uma porta e havia muitas gavetas ali. Eu falei, aí eu não entro. Mas você tem que reconhecer o corpo para nós darmos prosseguimento a toda a burocracia, a toda a papelada. Eu falei, meu amigo, aí eu não entro. Porque eu não queria ver a minha mãe ali. Eu queria ter a imagem da minha mãe muito sorridente, aquela coisa toda, e eu simplesmente não quis ir. E aí o meu tio foi, reconheceu e fomos ali para um sepultamento na tarde, muito triste, aquela coisa muito terrível. Então a ideia é mais ou menos essa, é para a pessoa não ser vista ali em morte, lembrar sempre da vida. Muito bem. Uma outra coisa que eles perguntaram aqui, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é o seguinte: a lei judaica permite a cremação? Ele fala não, não permite. Por exemplo, eu tive um amigo, um enterro alguns meses atrás, alguns anos melhor dizendo, ele foi cremado. Aqui não, o Silvio Santos não poderia ser cremado por dois motivos, eles alegam. Primeiro, porque a cremação era originalmente um ritual pagão. Nós sabemos que os povos pagãos, nos rituais, nos cultos, eram oferecido crianças, pessoas, eram queimadas vivas, e isso era algo abominável, era algo terrível. Então é um ato associado com a idolatria, e o judaísmo combate isso. Então, para não lembrar disso, eles evitam a cremação. Então não pode cremar. Nós vamos ver que há uma exceção. Então, o segundo lugar é porque a lei judaica proíbe a mutilação do cadáver. E eles vêm com o texto bíblico. A Bíblia afirma, porque és pó, e ao pó tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E ele vem dizendo aqui, existem casos excepcionais, onde existe epidemias, por exemplo, e aí, nesse caso, a lei judaica permite a cremação. Porém, mesmo em tais situações, é necessário consultar um rabino. Então, vai ali, consulta o rabino e, de acordo com a situação, ele vai dizer sim ou vai dizer não. Ok? Uma outra pergunta que eles mandaram para a Congregação Israelita Paulista é o seguinte: um judeu pode ser sepultado conforme o ritual judaico num cemitério ecumênico? Por exemplo, cemitérios conhecidos por nós, onde todos vão ser sepultados, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, macumbeiros, enfim, ecumênico, não importa a religião. É permitido um judeu? Ele fala que, de acordo com o Talmud, que é um outro livro escrito na língua aramaica, não pode, porque o homem deve ser enterrado em seu próprio terreno, em seu próprio terreno. Um cemitério judaico é considerado patrimônio comum da coletividade israelita, satisfazendo, portanto, o preceito talmúdico. No caso de um cemitério não judaico, ou seja, o cemitério ecumênico, que nós conhecemos, o ritual judaico de sepultamento só pode ser realizado desde que forem cumpridas as seguintes exigências. Primeiro, a família deve adquirir um lote inteiro no cemitério para que possa ser qualificado como terreno próprio. A sepultura em si não é considerada propriedade. A sepultura em si não é considerada propriedade, mas o lote inteiro tem que ser propriedade. Então ele tem que adquirir um lote no cemitério para que aquele terreno possa ser dele. E o segundo, o lote deve estar situado numa parte desocupada do cemitério, para que possa ser cercado e delimitado como um terreno separado. Então pega uma parte do cemitério, cerca esse lote e aquele terreno ali é onde vai ser colocado o judeu. E ele vai ser enterrado ali. Então, não pode ser de qualquer forma. Dada a complexidade das condições acima estipulada, a norma do rabinato não celebrar o rito judaico de sepultamento fora de um cemitério israelita. É por esse motivo que o Silvio Santos foi enterrado nesse cemitério aqui.
Em cerimônia judaica, Silvio Santos é enterrado no cemitério israelita. É por esse motivo. Muito bem. Uma outra pergunta que eu quero mostrar aqui para vocês. Se você estiver gostando aí do conteúdo, se inscreva no canal. Tá faltando um pouquinho para 1.000 inscritos. Então se inscreva. Se você está achando, dê um joinha, dá um like. Vai compartilhando aí e vai se inscrevendo no canal, ok? Uma outra pergunta que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é que o corpo é lavado. É um tributo que prestamos ao morto. Então o morto é lavado imediatamente. A origem dessa tradição milenar se encontra no livro de Eclesiastes. Assim como veio, assim irá. Da mesma forma como o recém-nascido é imediatamente lavado e ingressa no mundo fisicamente limpo e espiritualmente puro, assim também aquele que parte é simbolicamente purificado através do ritual de purificação. Você lembra? Criança nasce, já se lava, tá tudo certo. Aqui também, morreu, já se lava o corpo imediatamente. Uma outra pergunta que eles colocaram aqui é o seguinte: no antigo templo, o sumo sacerdote usava uma simples vestimenta de linho branco no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur. Era o único dia em que lhe era permitido entrar no Santo dos Santos. Lá, ele confessava a Deus e pediu perdão divino pelos pecados e pelos pecados do seu povo. Analogamente, quando a pessoa morre, ela vai ao encontro do Criador envolta numa simples roupa branca, símbolo de humildade e pureza. E mais ainda, enterrando ricos e pobres em vestes iguais, simples e sem quaisquer ornamentos, ressaltamos um dos grandes valores judaicos e universais, a igualdade social. Então, tem uma festa, Yom Kippur, que vai ser comemorada inclusive esse ano, em outubro, se eu não estou enganado, no dia 11, lá em Israel. Para tudo, lá em Israel, comemorado o dia do perdão, o dia da pureza. O que acontece? Nesse dia, todas as televisões são desligadas, rádios são desligadas, não tem quase ninguém na rua. E o jejum inicia do pôr do sol ao outro pôr do sol. E aí as pessoas entram em jejum porque é o dia do perdão e o Kippur. Está na palavra do Senhor em Levítico, capítulo 16, você pode ler do versículo 29 ao 31. E aí é algo muito simples. Eles simplesmente esvazia de tudo para simplesmente pedir perdão a Deus e adorar a Deus. Então, seguindo esse conceito de Yom Kippur, eles simplesmente envolvem apenas numa simples mortalha branca. Algo muito simples para igualar a todos. Para que todos pudessem ser igualados, tanto ricos como pobres. E por isso eles tinham essa preocupação. Muito bem. Uma outra curiosidade é essa aqui. Quanto tempo após a morte deve ser realizar o sepultamento? A lei judaica ordena que o corpo seja sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia. Agora, detalhe. Silvio Santos morreu na sexta para o sábado. Só que no sábado não se faz sepultamento. No sábado, a congregação israelita paulista não entra em cena, porque é o dia consagrado, é o dia santo. Então, olha só. Esta regra deriva de uma injunção bíblica no caso de um criminoso ser condenado à pena de morte e enforcado numa árvore, seu cadáver não poderá permanecer ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia. Está em Deuteronômio 21, 23. E ele continua. Uma exceção é feita no sabate, durante o qual não se pode realizar o enterro. Adiar o sepultamento é visto como um desrespeito para com o morto e uma interferência nos planos do Criador, quando não acontece no sábado. Porque se acontecer no sábado, está dentro da legalidade. Agora, se aconteceu na segunda e vai enterrar na quarta ou na quinta, é um desrespeito. Por isso que não teve cortejo, por isso que não teve velório ao público. Tinha que ser muito rápido. E segundo as fontes místicas judaicas, a alma só descansa depois que o corpo é enterrado. Tá certo? Então, por isso que foi enterrado no domingo, nesse caso, porque ele morreu no sábado.
Uma outra curiosidade que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Por que os judeus lavam as mãos ao saírem do cemitério? E aí ele vem dizendo, certamente não é por motivos de higiene. A morte não é suja. A morte é uma parte natural, lógica e orgânica da vida. Ou seja, todos nós vamos morrer. E ele fala aqui, ó, lavamos as mãos porque a água é o símbolo da vida, reafirmando assim a nossa crença de que a vida é a mais forte do que a morte. Após lavar as mãos, deixamos que ela se seque naturalmente sem usar em uma toalha. Simbolicamente, demonstramos assim nosso desejo de jamais obliterar nossos laços com o falecido e, pelo contrário, conservá-lo em nossa memória para todo sempre. Então, ali, após a cerimônia, as pessoas vão ali e fazem o quê? Lavam as mãos. Podem secar na toalha? Não. A mão vai secando naturalmente. Por quê? Porque a água é o símbolo da vida, reafirmando assim a nossa crença de que a vida é mais forte do que a morte. Uma outra curiosidade que eu quero trazer aqui: por que não há caixões ornamentados e flores nos enterros judaicos? Não houve flores no caixão do Silvio Santos. Não houve ornamentações. Eu vi um vídeo ontem que lá na casa dele, nos Estados Unidos, foi até um primo meu que mora lá nos Estados Unidos, o Fernando. Ele mandou um vídeo no grupo dos amigos e ele mostrava ali a casa do Silvio Santos, muitas pessoas colocando flores em frente à casa do Silvio Santos. No enterro dele não teve isso. Por quê? Porque ele explica aqui: nós judeus frisamos a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final. Na morte, rico e pobre se encontram, pois ambos foram criados por Deus. Está lá em Provérbios 22:2. Somente as pessoas abastadas poderiam ser enterradas com pompa. Já imaginou? Silvio Santos bilionário, famoso, o Brasil inteiro ia para lá, colocava flores, ia ser uma coisa grandiosa no sentido assim de ornamentação no enterro do Silvio Santos. Por esta razão, fazemos questão de realizar o enterro sem ostentação, sem enfeites, sem flores, ressaltando o respeito ao falecido através da simplicidade. Mais ainda, nossos rabinos tinham receio da tendência humana de cultuar os mortos. É interessante notar que o local de sepultamento de Moisés é desconhecido. Para evitar que cometamos o pecado da idolatria, flores eram frequentemente usadas pelos pagãos em seus rituais fúnebres. Nós, como judeus, não cultuamos os mortos. Pelo contrário, diante da morte, reafirmamos a vida e traduzimos a memória em ação. Observa que ele está usando alguns textos da Torá, do Pentateuco, que está lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, olha só, por esse motivo, não há flores, não há ornamentações nos caixões dos falecidos. Tá certo? E aqui você tem várias outras curiosidades. Entre no site e você vai vendo várias outras curiosidades. Então, meu querido, esse é o vídeo. É sobre algumas curiosidades que envolveu a morte e que envolveu o sepultamento do apresentador Silvio Santos. E que Deus possa trazer a seguinte reflexão. Olha aqui para mim. A seguinte reflexão que eu quero trazer é o seguinte: todos nós iremos morrer. É que o importante não é como seremos enterrados. Isso não é tão relevante. Um amigo meu foi cremado. Silvio Santos foi enterrado em um cemitério israelita. Outro amigo meu foi sepultado nos moldes tradicionais que conhecemos. Agora, o que nós temos que nos preocupar é hoje. Quando o Senhor nos chamar, como que nós vamos estar? Preparados ou não para encontrar com Ele? Agora, o que vai acontecer com o nosso corpo, nós não estaremos mais ali. É apenas a matéria, tanto é que do pó viemos, ao pó retornaremos. Isso não é tão importante. É claro, vamos fazer o enterro, vamos prestar as últimas homenagens, bora fazer um velório,
vamos estar ali agradecendo a Deus por esta vida, igual eu tive no enterro agora recentemente, a mãe agradecendo a Deus por aquela vida e falando do que ela pôde compartilhar ao lado da filha, e ela estava agradecendo a Deus. Então nós temos que nos preocupar quando é que o Senhor irá nos chamar. Eu estou gravando esse vídeo agora no meu canal do YouTube. Quem garante que amanhã eu vou estar para poder gravar um outro? O importante é se preocupar agora. Quando o Senhor Jesus nos chamar, aí, meus queridos, nós temos que estar prontos para encontrar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ao pó nós retornaremos, porque do pó nós viemos. Mas o Espírito, ele volta a Deus. Do pó viemos, do pó retornaremos, mas o Espírito volta para Deus. Então nós temos que ouvir as seguintes palavras: servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Então, este é o vídeo. Que Deus possa te abençoar ricamente e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Acompanhe. Aqui embaixo tem o link do meu site oficial e nós vamos estar postando vídeos aqui a cada semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.